Depois de quase 2 meses que a erupção do vulcão Cumbre Vieja em La Palma terminou no dia 13 de dezembro de 2021, como será que está a situação dos moradores da ilha? A erupção, que teve início no dia 19 de setembro de 2021, após um enxame sísmico e algumas deformações do solo que indicavam a iminente erupção, ela se arrastou por 85 dias. E os campos de lava acabaram cobrindo uma grande área de La Palma. No vídeo de hoje a gente vai verificar como está a situação da ilha após esse tempo. Ou seja, como está o processo de recuperação e quais são as expectativas para o futuro. E ainda responder uma pergunta: existe ainda algum tipo de perigo para os moradores da ilha? Vamos descobrir agora. Vamos lá? Pessoal, vamos começar esse vídeo analisando aqui o site do Instituto Geográfico Nacional da Espanha, né? Eles ficaram acompanhando todo o processo eruptivo ali do vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma, então aqui a gente consegue várias informações. A atividade eruptiva começou no dia 19 de setembro de 2021, às 14h10, e finalizou no dia 13 de dezembro de 2021, às 22h21. Tá? A duração foi de 85 dias e 8 horas. A confirmação do final da erupção só aconteceu no Natal, ou seja, eles esperaram um tempo para ver se realmente o vulcão tinha adormecido, e aí sim decretaram o fim da erupção. Porém, a erupção não acabou no dia 25, acabou lá no dia 13 de dezembro. E agora o semáforo de alerta vulcânico, né, declarado aqui pelo PVOLCA, esse semáforo ele indica ali o risco vulcânico da área. Ele estava na coloração vermelha e agora ele já está na coloração amarela, como se fosse então estado de atenção. Existe ainda algum risco para a ilha, né? Ele não está na situação verde aqui, aonde está tudo ok. A erupção terminou, mas algumas coisas ainda merecem atenção, certo? Analisando aqui alguns gráficos em relação à sismicidade, olhando essa série aqui que pega um período desde antes da erupção até a atualidade, a gente consegue observar o comportamento sísmico ali da região em todo esse período, né? No período pré-eruptivo a gente nota um enxame sísmico, onde a gente teve uma concentração de vários tremores, tanto de pequena magnitude como uma magnitude um pouco mais moderada e um pouquinho mais forte. E aí quando a erupção começou mesmo, esses tremores ficaram mais fortes, com magnitude maiores aqui, né? Muito superando os 4 graus de magnitude. Bom, uma vez a erupção finalizando, esses tremores começaram a diminuir, como a gente pode notar no finalzinho aqui do gráfico, né? Bom, analisando esse gráfico da última semana, olha só, nos últimos 7 dias, a gente nota que a maior parte dos tremores de magnitude baixa, abaixo de 2 aqui, e alguns com magnitude até 3, nenhum aqui com magnitude acima de 3. Bom, e olhando esses últimos 3 dias, né, aqui a gente tem a relação da localização dos tremores, juntamente com o mapa de La Palma, e que a gente nota aqui que tem vários tremores na superfície, e isso era esperado, né? Você tem ali um campo de lava novo, rochas ali se solidificando sobre a superfície, isso exerce um peso sobre as camadas já consolidadas, então há um processo de acomodação das rochas que geram tremores, isso explica, né, esses tremores mais superficiais. E a gente tem um conjunto aqui de tremores de baixa magnitude também, localizados a uma profundidade média aí de 15 km, ou seja, na câmara magmática. A câmara magmática está se solidificando, né? O processo de resfriamento das rochas ali é muito lento, então todo o material está se acomodando, tremores vão persistir por vários meses ainda. Notem aqui que a gente não tem mais tremores na base da litosfera, ou seja, essa câmara magmática não está sendo alimentada. Portanto,
não vamos ter mais atividade eruptiva em La Palma, por enquanto, né? Daqui a algumas décadas isso volta a ficar ativo novamente. E como a gente pode notar em mapas do passado, né? Então olha só esse mapa aqui que reúne informações mais do passado, a gente verifica que tinha uma grande quantidade de tremores na base da litosfera. Representa aqui o momento em que o vulcão estava sendo alimentado por magma, portanto, a erupção naquele momento continuava, certo? Observando esses dados, a gente tem certeza de que a atividade vulcânica do Cumbre Vieja realmente cessou e ele vai voltar à atividade daqui a algumas décadas, 30, 40, 50 anos, é incerto saber. Bom, vamos observar agora algumas imagens aqui. Olha só, esse é o caminho que os cientistas fazem ali para chegar até o cume vulcânico, onde estavam as bocas eruptivas. Notem esse grande depósito de cinzas, muitas árvores aqui chamuscadas, o ponto das bocas eruptivas está ali, ó, é lá que eles vão chegar. Então é bem interessante verificar esse caminho, né? Esse caminho tem que ser percorrido com cuidado, pessoal, porque a gente tem muitos pontos extremamente quentes ali em La Palma. Outro detalhe aqui também, eles começaram já o processo de obras ali e eles estão fazendo novas ruas, avenidas, rodovias, ligando pontos que estavam sem comunicação por causa da cobertura de lava. E aqui é um desses caminhos que eles estão abrindo. Bom, eu não sei se eles vão utilizar esse caminho de maneira permanente ou é só um acesso temporário. O fato é que eles estão abrindo vários caminhos por cima do campo de lava. Ah, professor, não tem como tirar isso tudo? Bom, aqui a gente tem uma mistura de cinza, rocha vulcânica fragmentada, grandes blocos também. Você tem ali blocos maciços e vários fragmentos menores. Então, é impossível você retirar isso tudo. Você vai ter que construir por cima, fazer um nivelamento ali, enfim. É uma nova crosta, né? Uma nova superfície crustal que eles vão ter que acompanhar aqui e adaptar as construções a esse novo material. A gente tem aqui também, olha só, bem impressionante essa imagem, né? O campo de lava, a finalização dele e áreas que se safaram. E aqui a máquina trabalhando. Então, olha a quantidade de material depositado sobre a ilha. E olha só, essas imagens aqui são bem bacanas. Isso aqui é um grande bloco, né, de rocha que eles estavam escavando, está em cima de uma retroescavadeira. E na parte interna ali, a gente pode perceber que a lava ainda está incandescente, ou seja, está com uma temperatura muito elevada. Por fora está solidificado, mas por dentro ainda não está completamente solidificado. Isso é muito comum, porque a própria parte externa oferece uma certa forma um isolante térmico, né, para esse material interno. E aí demora muito tempo para se resfriar completamente. Por isso, ainda é perigoso caminhar, trabalhar sobre a região. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, muita cautela. Bom, aqui a gente tem imagens do cone vulcânico lá na parte de cima, bem no cume. A gente pode perceber aqui vários gases sendo emitidos ainda. Na verdade, pessoal, a maior parte dos gases ali que estão sendo emitidos pelo vulcão se trata de vapor de água, tá? Mas você tem também a presença em pequena escala de dióxido de enxofre e dióxido de carbono. Então, a atenção sempre é necessária. Olha só essa imagem que legal, né? Então, você tem esse material já solidificando e muito material ainda não totalmente solidificado no meio. Então, por isso, o risco ainda é grande e precisa-se ter cautela ao caminhar pelo lugar. Os cientistas continuam trabalhando de maneira constante, coletando informações. Aqui, essas imagens são bem legais porque eles escavaram aqui nas cinzas vulcânicas. Isso aqui são as cinzas, tá?
E olha só como as cinzas elas se depositam de maneiras diferenciadas, vocês estão vendo? Muita gente se pergunta, como é que a gente descobre erupções do passado? Como é que se sabe como é que um vulcão se comportou no passado, se não tinha ninguém medindo? Então, por mais que ninguém tenha registrado, filmado, visto uma erupção, por exemplo, aconteceu há 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos atrás, essas erupções elas deixam marcas, deixam cicatrizes, deixam pegadas pra gente. Basta você saber para onde olhar. E aqui a gente está vendo isso na prática. Olha só esse perfil, né, desse corte das cinzas vulcânicas. Primeiro vocês notem que essas cinzas elas não são fofinhas, né? É um material que já está bem compactado ali e é como se fosse um solo, né? Como se fosse terra. E vocês notem que às vezes você tem uma deposição mais grosseira e uma deposição mais fina. Uma deposição mais grosseira e mais fina. E cada uma tem uma espessura. Isso aqui é como se fosse um livro para os vulcanólogos. Eles conseguem saber várias informações. Por exemplo, o estilo eruptivo, né? Eles vão estudar a química dessas cinzas para saber quais minerais estão presentes ali. Vai saber se o vulcão ficou dormente em quantos dias, quantas horas. Obviamente a gente já sabe isso porque a gente acompanhou tudo, né? A gente sabe quando que o vulcão deu uma pausa, quando ele continuou, quando ele estava mais explosivo, quando ele estava mais efusivo. A gente sabe. Mas se a gente não soubesse, essas cinzas iriam nos mostrar, né? Nos falar de uma outra forma essa informação. A gente não iria ver com os olhos, mas a gente teria informação por causa da análise delas. Bem legal, né? Então essa imagem é fantástica por conta disso. A gente consegue perceber claramente como a deposição de cinzas é diferente. Olha só nessa imagem aqui, ó. Impressionante, né? Então, é uma das ferramentas que os cientistas utilizam para estudar o vulcão. Bom, aqui, ó, uma imagem mais aberta, o campo de lava, áreas não atingidas e a abertura de estradas, né? Para ligar pontos que estavam desconexos. Às vezes tinham residências que estavam no meio do campo de lava, estavam isoladas, mas estavam intactas. Então olha só, a gente tem aqui, ó, umas construções que a lava não atingiu, né? E só que elas estavam ali isoladas. Agora dá para você acessá-las, tá? Ah, professor, as pessoas vão morar ali de novo? Não sei, né? Não sei qual que é o perigo envolvendo essa região. Possivelmente a casa, né, vai voltar para as mãos da pessoa. E aí eu não sei que tipo de obra de infraestrutura o governo de lá vai fazer para que as pessoas possam residir aqui novamente sem nenhum tipo de perigo, né? Todos os testes têm que ser feitos antes, né, para que essas famílias possam retornar com segurança às suas casas. E olha que interessante essa imagem aqui, um termômetro fazendo a medição aqui da temperatura na cinza. Isso aqui é lá perto do cume vulcânico, tá? Lá perto do cone vulcânico. 65,2 graus Celsius. Isso na cinza, não é na rocha solidificada, não é no campo de lava. Pra vocês terem ideia de como a temperatura ela está elevada. Em alguns pontos ali do cone vulcânico, a temperatura chega na casa dos 800 graus Celsius. Bom, uma das paisagens que a gente mais viu ao longo da erupção, esse monte de casas cobertas por cinzas, muitas estão sendo limpas, tá? Elas, aos poucos estão sendo limpas, porque essas casas não foram atingidas por lava. Isso aqui é cinza que depositou. Então tem que se retirar a cinza e desenterrar as casas para que as pessoas possam voltar a morar ali, né? E existe ainda um perigo ali para La Palma. Essa imagem aqui não é de La Palma, tá, gente? Só para deixar claro. O que é o perigo ali? Você tem essa quantidade enorme de cinzas, né? E agora a gente está na época de chuvas. Na verdade, essa época de chuvas em La Palma começou em dezembro. E se você tiver ali uma chuva um pouco mais intensa, justamente nessa área onde tem essa deposição de cinzas, principalmente na parte mais inclinada, pode acontecer um lahar, né? Uma avalanche de lama vulcânica. Então essa quantidade de água, de chuva, se for muito intensa, ela pode deslocar essa massa de cinzas, provocando então um tipo de movimento de massa.
Sabe esses movimentos de massa que acontecem no Brasil? Eu fiz um vídeo um pouco tempo atrás falando sobre aquele movimento de massa lá de Ouro Preto, que destruiu um casarão. Então imagina isso, só que ao invés de ser solo, né, é cinza vulcânica. Então isso pode acontecer ainda em La Palma, existe um risco para isso. Antes que alguém fale alguma coisa, esse tipo de movimento de massa ele só iria afetar as pessoas de lá, tá? Senão daqui a pouco vai ter alguém perguntando de tsunami. Esqueça esse negócio de tsunami, gente. Acabou de tsunami, né? Na verdade, como eu falei para vocês, a chance sempre foi descartada pelos geólogos de lá. Então, essa avalanche de lama aqui seria algo que poderia prejudicar os moradores de lá, afetando mais casas, enfim, ampliaria o problema. Só que tem um detalhe, né? La Palma, vamos colocar aqui no Google Earth, é uma ilha que tem um clima não tão chuvoso assim, né? O índice pluviométrico da região ele não é tão elevado assim como, por exemplo, no Brasil, onde chove pra caramba. E, além disso, né, além desse índice não ser muito elevado, essa quantidade de chuvas, essa zona de umidade ela chega na ilha pela porção leste-nordeste. Então, nessa faixa aqui, ó, isso dá pra gente perceber até pela vegetação. Notem que a vegetação aqui e aqui ela é mais exuberante do que aqui e aqui, justamente porque a umidade ela vem dessa área. Uma vez a umidade vindo aqui do leste-nordeste, chuvas orográficas se formam aqui. E para cá, né, a massa de ar continua se deslocando, só que como a chuva cai desse lado de cá, que é onde aconteceu a erupção, né, as chuvas ficam mais intensas. Já choveu lá, inclusive, ok? Já tiveram várias chuvas, porém, ainda bem, não deu nenhum tipo de problema relacionado aí à avalanche de lama, o lahar, né? Bom, e aqui, visitando novamente a área, né, onde aconteceu a erupção. Lembram-se desses dois morrinhos aqui? Pois é, aqui está o campo de lava, aqui estão as farranas, os deltas. Então, é um perigo aí essa questão do lahar, mas como o clima de lá não é tão chuvoso, é um perigo pequeno, né? Assim, a chance de acontecer é muito remota e tomara que não aconteça, que eles consigam retirar todo o material e eles possam ali começar a reconstrução sem interrupções. E para terminar aqui, pessoal, a altura do cone vulcânico medido pelo IGN, 1.120 metros, né, acima do nível do mar. Então essa é a altitude ali do cone vulcânico que se formou a partir da erupção do Cumbre Vieja. Eu estou bem ansioso para que o Google Earth atualize as imagens aqui e a gente possa ter imagens de satélites aqui no Google Earth com a nova configuração da ilha. Quando isso acontecer, pode ter certeza que eu vou trazer esse vídeo para vocês. E aí vou mostrar aqui ao longo do tempo a evolução. E a gente vai poder observar os dois deltas aqui, né, que se formaram nessa região. Assim que o Google Earth atualizar, eu trago para vocês. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização sobre o que está acontecendo lá em La Palma. E se você está chegando aqui agora, não conhecia meu canal, se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreva. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com os colegas. Há poucos dias a gente bateu 100 mil inscritos no canal. Gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo que é membro do canal também. Se você quiser se tornar membro, por apenas R$ 1,99 por mês, você ajuda na produção do conteúdo e vai ter acesso a emojis personalizados, vai ter um ícone do lado do seu nome sempre que você comentar. Eu sempre vou responder os comentários dos membros e eu sempre faço postagens exclusivas para membros. Então, se você quiser me dar essa força, R$ 1,99 por mês, é só entrar na página principal do canal e se tornar um membro, tá bom? Vou deixar aqui do lado algumas sugestões de vídeos, caso você não tenha visto, fique à vontade para assisti-los. E se você assistiu, assista novamente, caso tenha deixado alguma informação passar ou esqueceu de alguma coisa, é sempre bom relembrar. Pessoal, um grande abraço para vocês, uma boa semana e até a próxima. Tchau!